corações, inclinarmos o nosso andar a Ti, ó Senhor Deus. Oh, Deus. Tu possas nos guardar a cada instante e possamos realmente estarmos com a mente voltada à Tua adoração, ó Deus. Amém. Sei com a nossa escola dominical, que aqui, ó Deus, possamos realmente sairmos regozijados da Tua palavra, do Teu Espírito, ó Deus, que mal algum venha a ser com os Teus servos, ó Deus. Oh, agradecemos por essa manhã, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Amém. 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 Ainda de pé, abra sua Bíblia, por favor, por um tempinho a mais de pé. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 6. Eu quero fazer essa leitura do verso 1 ao verso 14. Romanos, carta de Paulo, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Após a leitura, você pode assentar-se e fazendo, mantenha a sua Bíblia aberta. Romanos 6, de 1 a 14, diz-nos assim o texto sagrado: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Podem sentar. Queridos, nós estamos vendo aqui, no nosso período do culto matinal, passagens de Paulo, escritos do apóstolo Paulo à igreja de Roma, e fazendo uma aplicação daquilo que estamos estudando às quintas-feiras, tomando como base os elementos do nosso estudo bíblico e tentando, de maneira sucinta e aplicativa, resumida, bem oportuna, trazer aquilo que estamos abordando na sequência do nosso estudo de quinta-feira. Ainda que pareça repetição, mas na realidade, agora nós trazemos em forma de mensagem para os irmãos. E os irmãos devem estar lembrados que nós estudamos até o capítulo 5, e no domingo passado pela manhã, nós havíamos concluído aquela questão da justificação e falado de que em Cristo Jesus nós somos justificados. E pontuamos com os irmãos os benefícios da justificação, o caráter da justificação e o livramento da justificação pelo qual obtivemos em Cristo Jesus para nos alegrarmos, exultarmos nessa nova condição.
E falamos de Adão e Cristo, dizendo que assim como a perdição entrou por um só homem, conforme está em o capítulo 5, de 12 até o verso de número 21, a salvação veio por meio também de um só homem. Assim como por meio de Adão, todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, e aqui está mostrando que não é que nós estamos em pecado simplesmente porque Adão pecou, mas nós pecamos porque temos a natureza que Adão possuía, e nós por isso desobedecemos. E só em Cristo Jesus poderemos ser salvos de toda condenação que o pecado nos levou, que foi a perdição, o afastamento de Deus. Se em Adão fomos separados de Deus por causa do pecado, em Cristo nós fomos reconciliados. Também vimos isto e dissemos isto aqui no versículo 10 do capítulo 5 de Romanos. Se o pecado entrou por meio de Adão, a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Se em Adão nós todos somos já herança do pecado, porque fomos concebidos em pecado, diz o salmista, portanto já nascemos pecadores, em Cristo Jesus a graça dele, em seus méritos, nos regenerou, nos deu vida, nos deu novamente a condição de estarmos unidos com Cristo. E sem Adão, a morte veio, em Cristo a vida nos foi trazida de volta. Este é o entendimento de Paulo ao concluir o capítulo 5 da carta aos Romanos. Portanto, a ênfase do capítulo 5 está na condenação pelo qual o pecado nos trouxe e no ato de Deus em ter enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e, substituindo a nossa culpa, pagar a nossa dívida e assim aplicar em nós a obra da justificação. O capítulo 6, que iniciamos hoje a leitura aqui, dos versos 1 a 14, tem a ênfase naquilo que é, de fato, a nossa nova condição. Se o capítulo 5 trata de que legalmente nós somos justificados em Cristo Jesus, o capítulo 6 diz qual a nossa posição agora diante dele. Se o capítulo 5 trata da justificação, o capítulo 6 fala da santificação. Se o capítulo 5 aborda todos os benefícios de Deus e toda a ação dele em nosso favor, o capítulo 6 diz agora como devemos viver por causa desse benefício que nos foi aplicado por meio do Espírito Santo, da obra redentora de Cristo Jesus, pelo grande amor que Deus tem por nós. Então, o capítulo 6, meus irmãos, traz um desenvolvimento muito interessante do pensamento do apóstolo Paulo, e que eu e você devemos entender. Depois de justificados, devemos viver uma vida nova. Depois de justificados, devemos viver para Deus. E como é que nós vamos fazer isto? O capítulo 6 nos mostra, morrendo para o pecado e vivendo em santidade de vida. Em síntese, esse é o pensamento do capítulo 6, nesses 14 versículos que nós acabamos de ler. E daí a gente pode entender que justificação e santificação andam juntas, se relacionam intimamente. Deus nos justifica, e agora nós, por sermos justificados, declarados justos por Deus, agora temos o Espírito Santo que nos traz a santificação, sem anular a nossa responsabilidade. Se a regeneração é um ato exclusivo, unilateral de Deus, como a justificação o é, a santificação diz respeito à conversão. É um ato do qual eu e você temos parte, desenvolve a nossa responsabilidade. Então, regeneração é o ato de Deus nos dando vida. A conversão
é a resposta do homem a esse chamado de Deus para a vida. E esse chamado de conversão é uma vida nova em direção ao nosso Deus, num novo estilo e numa nova maneira de viver, num novo modo de vida. É isso que a gente precisa entender, e é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa no capítulo 6 de Romanos. Por isso, o apóstolo Paulo começa logo com uma pergunta, e essa pergunta é muito interessante. O que nós vamos dizer, pois? Dizer sobre o quê? Sobre aquilo que ele havia dito no final do capítulo 5. Olha aí o versículo 20. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo termina o capítulo 5 e começa o 6 com essa pergunta: que diremos, pois, em vista disto? O que nós temos a dizer diante de uma graça superabundante? Diante do entendimento de que o pecado foi muito grande, mas a graça de Deus foi maior e cobriu a nossa iniquidade. Paulo pergunta: vamos continuar no pecado? Vamos permanecer pecando para que a gente possa experimentar mais abundantemente a graça de Deus? O raciocínio é lógico. Ele responde: de maneira alguma, de modo nenhum. Versículo 2. Pois como é que pode alguém que ainda vive no pecado, para o qual morreu, poder agradar a Deus? Esse é o entendimento do apóstolo Paulo. Como é que pode alguém que foi justificado, alguém que foi alcançado pela graça transformadora de Deus, alguém que foi visitado pela obra da salvação, que foi redimido em Cristo Jesus, que nasceu de novo, permanecer pecando? O que Paulo está dizendo aqui não é que nós não somos pecadores. Não é esta a linha de pensamento de Paulo. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos permanecer no pecado. Não dá para conceber, não dá para entender que quem foi alcançado pela graça regeneradora de Cristo Jesus, recebeu nova vida e agora foi declarado justo, viva cometendo pecados. Imagine você tenha em mente a figura de alguém que cometeu um crime e por causa desse crime é preso, é levado ao tribunal, é sentenciado, é condenado e depois recebe a bênção, a benesse, o benefício de não ser mais alguém que está cativo, que está encarcerado, e agora vai cometer novamente outro delito para voltar, inclusive no direito, na lei de execução penal, a chamada LEP, tem o benefício de pena abreviada ou de... Esqueci agora. Ô doutores, perdão, viu? Quando alguém pode sair da prisão, né, para ter uma liberdade e volta para dormir. Quem comete delito perde esse direito, esse benefício, né, que a gente entende aí, os filmes passam como uma liberdade condicional, aspas, mas que no Brasil é um benefício concedido ao preso de bom comportamento. Infelizmente, muitos quando saem com algum sursi, algum benefício que lhe é concedido, mas terminam enveredando novamente por uma prática delituosa, voltam e perdem o benefício. Não tem como. A ideia é mais ou menos essa. Como é que pode alguém que foi justificado, alguém que foi perdoado, alguém que recebeu um benefício maior do que um sursi da lei penal e que agora vive livre, cometer de novo delitos? Não concebe, não entra na cabeça do apóstolo Paulo. Ele tem que agora viver uma nova vida.
No original, queridos, a palavra que aparece aí para permanecer é a palavra para continuar, a palavra para se demorar ali em pecado. No original significa aquele que persiste numa ação da qual foi um dia livre. Então, Paulo faz essa pergunta, como é que nós vamos, nós os que já fomos salvos, justificados, vamos permanecer no pecado? De forma alguma. Vou ter que pecar para dizer não? Se a graça de Deus, ao raciocínio de alguns, e esses são os antidoministas, viu? E existem eles. Existia um sacerdote do século XIX lá na Rússia, chamado Rasputin, de quem Nicolau II gostava muito de ouvir, um dos czares russos, gostava muito de ouvir, que ensinava justamente esta ideia. Como é que pode pensar assim? Se a graça de Deus ela é superabundante, então eu vou continuar pecando, porque quanto mais eu peco, mais eu experimento da graça de Deus. Assim pensava Rasputin, assim pensa muita gente hoje. A mensagem de Paulo é justamente o oposto, de modo nenhum, de forma alguma. Quem foi alcançado pela graça e recebeu a declaração de que é justo, vai viver agora uma nova vida. Olha aí o versículo número 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui a referência não é o batismo com água. Aqui a ideia que Paulo está trazendo, aqueles que foram imersos, aqueles que foram jogados, lançados na vida de Cristo e na obra dele por suas vidas, não podem mais viver como viviam antes de serem alcançados por Cristo Jesus. Ser batizado em Cristo é mais do que ser batizado com água. Ser batizado em Cristo é estar unido com Ele. Ser batizado em Cristo implica numa relação pessoal com Ele. Ser batizado em Cristo implica em uma vida que é conduzida pelos valores e pela própria vida de Cristo Jesus, o Salvador. Então Paulo diz, como é que pode alguém que foi batizado com Ele, foi com Ele à morte, simbolizando a morte para o pecado, a morte de Cristo foi para nos libertar do pecado, portanto quem está morto em Cristo, morreu para o pecado, embora continue pecador, mas não vive mais na prática do pecado. Como é que pode alguém assim viver pensando na ideia de que só porque Deus é gracioso, vou continuar aqui na minha vida porque Ele, com a sua graça, uma hora me perdoa. Não se iludam. Há muitas pessoas que têm este pensamento. Inclusive, conheço algumas. E há daqueles chamados hipercalvinistas que assim pensam. Que só porque foram encontrados por Deus, estão debaixo da doutrina da predestinação, não importa, vão viver o que quiser viver, porque no fim de tudo, Deus os salvará. Isto é uma distorção, é um erro crasso do entendimento da doutrina da eleição. Porque quem foi alcançado pela graça de Deus, olha o versículo de número 4, foi sepultado com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele está dizendo, morremos para aquela vida velha. Morremos para aquela condição que nós vivíamos. Para aquele desejo que nós tínhamos e possuíamos antes de conhecer a Cristo. De viver demoradamente na prática do pecado. O que Paulo está nos mostrando aqui, que a morte para o pecado representa, assim como Cristo ressurgiu para a vida, que nós fomos ressurretos para uma nova vida,
estamos unidos com Ele. E esta união com Ele, Paulo está dizendo, é da mesma origem, a origem que foi implantada em nós, de uma nova natureza, por causa do novo nascimento. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, em Colossenses. Gosto muito desse texto, capítulo 3, porque ele reflete o pensamento de Paulo também, quando escreveu aos crentes de Colossos. Colossenses 3, de 1 a 4. Olha só, vamos ler juntos para vocês participarem. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta, quando Cristo Amém. Que coisa impressionante que nós temos aqui nesse texto. O apóstolo Paulo vem escrevendo à igreja de Colossos, dizendo que eles não se deixassem enganar por vãs filosofias, por rudimentos do mundo, nem por sombra daquilo que era mero ritualismo. Capítulo 2, ele vem falando sobre isso, como sonhos, visões, ou revelações, ou supostas ministrações de ordem apenas cerimoniais. Pelo contrário, que eles agora pensassem só nas coisas que estão lá em cima, buscassem as coisas só que estão lá em cima. Por quê? Porque a vida deles agora estava unida com Cristo, e isso por causa da ressurreição, e porque Cristo vive, deviam eles também viver. É interessante que a palavra que aparece aí para buscar no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, buscai as coisas lá do alto, significa procurar, significa investigar, significa raciocinar, significa descobrir por um pensamento de um estudo contínuo o que tem em Deus para nós. E é aquilo que eu disse ainda há pouco, que estar unido com Cristo nada mais é, nada menos é do que manter uma relação pessoal com Ele, de ter um relacionamento profundo com o Senhor. E a palavra do versículo 2 que aparece para pensar aí no texto, diz que é aquilo que eu e você já temos de opinião, que concordamos, que aceitamos, que aquilo que tem Deus reservado nos céus para nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, já foi plenamente entendido por mim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, uma vida nova, uma novidade de vida, que ele repete essa expressão no versículo de número 10, por favor, Romanos 6, 10, olha o que ele diz. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E o versículo de número 14, do capítulo 6 do Romano, ele conclui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos e irmãs, queridos ouvintes da palavra do Senhor, você que nos escuta também pela transmissão deste culto, é que quem foi alcançado pela graça regeneradora de Deus em Cristo Jesus, foi declarado justo, não viverá mais na prática do pecado. Mesmo que continue sendo pecador, e mesmo que o pecado eventualmente lhe leve a cometer algum erro, mas ele vive buscando, pensando no que para o que ele foi conquistado, para Cristo Jesus, para uma vida nova.
É isso que o texto está nos ensinando aqui. E o versículo número 5 diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente também seremos na semelhança da ressurreição. Essa expressão de Paulo indica que eu e você devemos andar em novidade de vida. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta, capítulo 5. Versículo que você conhece tão bem. Versículo que você já deve ter lido algumas vezes. Já deve até ter tido ocasiões em que você ouviu mensagens sobre esse texto das Escrituras Sagradas. Leia aí comigo, por favor, o texto sagrado. O que diz aí? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo... Repete aí, por favor. As coisas antigas... E o quê? Que coisas antigas são estas? São aquelas coisas que nós vivíamos, da condição que nós nos encontrávamos no passado. Quem está em Cristo não pratica mais aquilo que praticava quando longe dele estava. Quem está em Cristo anda como nova criatura, como alguém que foi regenerado, como alguém que foi trazido para um novo estado, uma nova condição, que tem um novo status, vive para a glória de Deus. E ele vai concluir o seu pensamento nos versículos 6 e 7, que são os versículos que eu quero concluir nesta manhã, a primeira parte desse capítulo 6. Sabendo isto, aí ele diz: irmãos, saibam de uma coisa, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Vem a terceira lição do texto aqui para nós. Eu sei que algumas pessoas estão aí dizendo: eita, didaticamente hoje ficou complicado entender o pastor. Porque hoje ele não falou primeiro, segundo e terceiro. E eu estou me policiando porque minha querida mulher diz: por que você não fala sem dizer primeiro, segundo e terceiro? Eu vou exercitar minha mente nisto para ver se ajuda, mas tenho certeza que as pessoas vão dizer: pastor, volta para dizer primeiro, segundo e terceiro. Porque didaticamente facilita. Mas eu estou no terceiro pensamento, para você que não estava acompanhando e pontuando, como quem gosta de anotar. A terceira ideia aqui, dos versículos 6 e 7, conclui o pensamento de Paulo quanto à ideia dessa nova vida. Estamos crucificados com Cristo, mortos para o pecado. Ou seja, quando diz que estamos crucificados, significa que o pecado foi morto na cruz do Calvário. Por isso que nós somos com Cristo crucificados e devemos matar esta natureza pecaminosa, dia após dia, porque fomos justificados por Deus. Repito o que eu disse anteriormente. Os antinoministas, ou os antinominianos, que é um termo que Lutero usou para combater aqueles que diziam que o Evangelho da Graça não tem necessidade de lei moral, de lei de nenhuma obrigação, pensavam que a salvação é algo referente apenas à eternidade. E que a lei
não faz nenhum sentido mais para nós hoje. De fato, do sentido de que ela nos salva, nenhum. Mas o sentido moral, o sentido espiritual, o sentido do valor da lei, continua ditando para nós que fomos justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus, que pagou, que cumpriu a lei por nós. Por isso nós temos que observar moralmente e extrair para nós os valores que estão inseridos na palavra de Deus, através do ensino dele, através da sua mensagem. Então, meu irmão, minha irmã, quero concluir aqui dizendo para você algumas coisas. Primeiro, estávamos perdidos e fomos achados em Cristo Jesus. Segundo, Deus nos justificou. E nos justificou não apenas para ter paz com Ele, nos justificou também para andarmos em novidade de vida, para transformar a nossa mente, o nosso coração e a nossa existência com os valores do reino. E eu quero dizer para você que essa doutrina da santidade implica dizer que fomos separados por Deus. E agora, conquanto pecadores, não devemos desenvolver mais a prática do pecado. E aí, você pode abrir o seu entendimento e colocar uma série de situações que, por certo, são situações que nos levarão ao pecado. E evitar praticar essas coisas, vivendo uma vida nova. E por fim, eu quero dizer para vocês que essa passagem aqui nos ensina que a novidade de vida não é uma expressão da boca para fora. A novidade de vida é andar comprometido com o Senhor Jesus. Implica um relacionamento contínuo de uma vida conduzida pelo Senhor. Eu queria novamente citar o pensamento de Watt Shimani, como eu disse no domingo passado. Ainda que eu não concorde com muita coisa da linha e de pensamento dele, há coisas que são interessantes e preciosas. E no título que ele escreveu, A Vida Cristã Normal, ele tem uma expressão que eu gosto sempre de me lembrar. E eu disse aqui domingo a primeira parte da expressão. Hoje eu vou dizer a primeira de novo e a segunda. O sangue soluciona o problema daquilo que nós fizemos, enquanto a cruz soluciona o problema daquilo que nós somos. O que foi que nós fizemos? Pecados cometidos. O que é que nós somos? Pecadores. O sangue de Jesus foi o preço pago por tudo que nós havíamos feito antes de sermos alcançados pela graça regeneradora e a justificação. Jesus já pagou por nós. A cruz onde ele foi crucificado e onde nós estamos com ele crucificados soluciona o problema daquilo que nós somos, pecadores. Por isso devemos todos os dias estar crucificando. Não é à toa que Jesus disse que quem quiser segui-lo, cada um tome a sua cruz. Representa renúncia, resignação, e o siga. A segunda parte diz assim: o sangue purifica os nossos pecados, enquanto a cruz atinge a raiz da nossa capacidade de pecar. Glória a Deus por isso. Portanto, qual é a conclusão que tiramos? Que somente crucificados com Cristo poderemos ter a nossa capacidade e inclinação para o pecado, que é contínua, certamente
diminuída dia após dia, até chegarmos à perfeita varonilidade, que é da pessoa bendita do Filho de Deus. Que Ele nos abençoe. Que nesta manhã, eu e você, tenhamos sido não só advertidos, exortados, mas animados a vivermos em santidade de vida. Não a santidade oca, mas a santidade de andar conforme os valores e os ensinos de Cristo Jesus em novidade de vida. Amém. Já pensou em algumas coisas práticas? Eu ia encerrar, mas eu quero colocar aqui essas coisas. Enquanto nosso irmão vem aqui para a gente cantar encerrando. Quando você é tentado a falar do seu irmão, você faz o quê? E o falar significa falar mal. Você faz o quê? Você ora ou você segue a tentação e desmancha a falar? Se você desmancha a falar, você está sendo como você era antes lá do mundo, que expandia e propagava o mal em relação aos outros. Quer novidade de vida? Valoriza a família de Deus. E se tem alguma coisa em relação ao irmão, chega junto dele e diz: meu irmãozinho, não é assim. Ó pastor, não é desse jeito. Eu quero dizer ao senhor que eu não gostei disso do senhor. E não propagar. Você sabia que nós gastamos muito mais energia vivendo como vivíamos antes de encontrar a Cristo, causando separação, porque a energia que deveríamos gastar com a conciliação? A nossa natureza pecaminosa é tendente a vivermos situações que são do velho homem e que não cabem no conceito e nem na vida nova que recebemos em Cristo Jesus. O Senhor não nos chamou para espalhar, o Senhor nos chamou para ajuntar. O Senhor nos chamou não para sermos inimigos, mas para sermos amigos. O Senhor nos chamou não para sermos contínuos lutadores de MMA, uns com os outros, mas nos chamou para ajudarmos, para socorrer, para levantar, para soerguer. A nova vida impõe situações práticas do dia a dia, meu irmão. Quem está em Cristo busca, pensa, vive, se relaciona intimamente com o Senhor e com os seus, andando em novidade de vida. Que Deus nos abençoe. Só assim veremos a igreja pujante. Há muito pensamento distorcido, que acha que a igreja cresce por causa do pastor. Ledo engano. A igreja não cresce por causa do pastor. A igreja cresce por causa dos crentes que buscam continuamente a Deus e vivem para Ele em novidade de vida. Porque entra um, sai outro. Vai embora, chega outro, ou até morre. Tem um ditado popular que diz assim: quer ver se fulano é bom? Espera eu morrer. Depois de morto, todo mundo tinha alguma coisa de bom para nos ensinar. Não espere isso acontecer, meu irmão, minha irmã. Valorize o seu irmão, a sua irmã, que tem Cristo como você. Valorize o seu pastor. Valorize a liderança da sua igreja. Ame, ore por eles, com eles. Se tiver alguma coisa que não concorda, busque, procure, encontre solução. E não fuja, não espalhe, não propague, não dilacere. Ao contrário, vem para junto. Somos o corpo de Cristo. A Ele pertencemos, dele nós somos,
para andarmos em novidade de vida. Quem crê assim fica de pé. Quem não crê pode ficar sentado, porque o Espírito Santo um dia vai fazer você crer. Vamos cantar, encerrando aí o hino. Linda melodia, 104, olha que coisa bela. Seu Diraldo, nos ajuda aqui. Eu quero cantar esse hino com você com muita alegria, com muita vibração. Foi o que Cristo fez por mim e por você. É o que o nosso coração deve cantar. Vamos lá? Amém. Quem está unido com Cristo vive cantando esta canção, porque foi liberto do pecado. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã aqui em tua casa. Obrigado pelo aprendizado em escola dominical. Obrigado, ó Deus, pelos ensinos que o Senhor nos traz através da tua palavra, na instrumentalidade dos teus servos. Obrigado também por esse momento de culto, onde podemos adorar ao Senhor, onde podemos cantar louvores ao Senhor, onde podemos refletir na tua palavra depois de lida e exposta. Ajuda-nos, ó Deus, a que pensemos nisto, de que aqueles que foram alcançados pela graça maravilhosa e superabundante do Senhor, em Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, deve andar em novidade de vida. Deve, ó Deus, continuamente relacionar-se contigo, comprometer-se com os teus ensinos e comungar uns com os outros, numa relação de proximidade, de fraternidade, de amor,
na união que tem juntos em Cristo Jesus. Ó Pai, dá que o desejo do teu povo seja buscar, seja pensar as coisas que estão em cima, que estão no alto. Até porque o Senhor nos deu a mente de Cristo Jesus. Ó Deus, despede-nos da tua paz nesta manhã, refletindo em tudo que o Senhor nos falou aqui neste lugar. E traz-nos logo mais à noite, com alegria no coração, com disposição na mente, com disposição no físico, e com muito entusiasmo para te celebrar, para participar da mesa do Senhor, tomar do pão e beber do cálice com alegria no coração. Por favor, faz assim. Visita os que estão enfermos, conforta os que estão precisando do teu consolo, levanta os abatidos. E ó Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo. É a nossa oração, pedindo-te que perdoe os nossos pecados. Amém. E que agora a graça bendita de Jesus, que nos regenerou para uma nova vida, o grande amor de Deus, que nos trouxe a nova vida, e todo o poder do Espírito Santo, Consolador de Deus em nós, que aplique em nós a novidade de vida, repouse sobre cada um aqui nesta manhã reunido, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, queridos, enquanto chegamos à porta. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graças, andai nele, assim andai nele. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como foste instruídos, crescendo em ações de graça, andai nele, assim andai nele, andai nele, assim andai nele, andai nele. Andai